Sejam bem-vindos, então, à unidade 2. Essa é a primeira aula da unidade 2 e até agora a gente já viu a evolução do direito no tempo, uma contextualização breve ali sobre a história do direito, né? Quais são as fontes do direito, em que ele surge para solucionar alguns conflitos sociais e pacificar alguns conflitos sociais, e quais são a hierarquia das normas, em que a norma que está num degrau abaixo, ela não pode ferir um degrau acima, ela deve obedecer a que está acima, pirâmide de Kelsen. Agora, então, vamos adentrar um pouco mais no direito empresarial, de forma superficial ainda, né, contextualizando o que é empresa, o que é empresário perante o direito e quais são as relações jurídicas que o direito empresarial abarca, beleza? Vamos para a próxima matéria, então, do nosso tema aqui, as relações jurídicas que envolvem empresas. Bom, as empresas se envolvem em diversas relações jurídicas, né? Ela compra de fornecedores, vende para consumidores, tem uma relação com seus trabalhadores, tem uma relação de marca, tem uma relação, enfim, várias são as relações que uma empresa sustenta. E o direito empresarial vem justamente para abarcar essas relações e para regular o que pode, o que não pode, até quando não pode, enfim, né? Vamos lá, então o que é empresa? Bom, uma empresa é toda organização que exerce uma atividade econômica de forma não habitual e que gera lucro para os seus empresários, para os seus sócios, né? A personalidade jurídica de uma empresa surge com o registro dos seus documentos junto ao órgão comercial. Aqui no Brasil, se eu não me engano, no Brasil todo é assim, é o registro do contrato social na junta comercial. Esse é o ato em que dá a personalidade jurídica a uma empresa. Beleza, Rodolfo, uma empresa surge com o registro dos seus documentos no órgão competente, mas quem que é o empresário? Bom, o empresário é toda pessoa que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Ou seja, todo aquele profissional que exerce de forma não habitual, de forma habitual, de forma não espontânea, né? De forma habitual, todo dia, semanalmente, enfim, uma atividade profissional que lhe gera lucro, esse cara é considerado empresário. O tiozinho da esquina, o tio João da esquina que vende pipoca, ele é um empresário. Por quê? Porque todo dia ele está cedo com o carrinho de pipoca dele lá, fazendo pipoca, vendendo pipoca e sai no final da tarde. Ele exerce uma atividade profissional que lhe dá lucro de forma habitual todo santo dia. Por mais que ele não esteja formalizado em CNPJ, ele é um empresário de forma informal. Ele é um empresário informal e exerce atividade profissional. Beleza? O que não é empresário então, Rodolfo? Não é empresário aquela pessoa que exerce atividade intelectual, literária ou artística. Por exemplo, a Anitta. Anitta é um exemplo clássico. Quando eu contrato a Anitta para ela fazer um comercial para mim, que ela vende a imagem dela para a minha empresa, ela está sendo empresária. Quando a Anitta vende as suas músicas numa plataforma digital ou por meio de CD player, enfim, ela está sendo empresária. Agora, a partir do momento que a Anitta como pessoa artística, ela só tem uma manifestação artística e não profissional, ela não vende de forma habitual e reiteradamente um produto que lhe gera lucro, ela é artista, ela canta. No momento que ela está no palco, ela não é empresária. No momento do palco, ela é uma artista, beleza? Tá, Rodolfo, mas como eu separo então a Anitta empresária da Anitta artista? É mais ou menos como a gente separa um médico, que é empresário, e um médico não empresário. Vamos supor, se você procura um oftalmologista e qualquer, você vai no hospital da Unimed com o teu olho doendo e fala, eu quero um oftalmologista. E chega lá um oftalmologista qualquer. Esse cara tem uma relação empresária com o hospital. Você e ele têm uma relação de direito empresarial, uma relação jurídica e empresarial, porque não tem pessoalidade. Agora, se você vai no hospital e quer ser atendido por um oftalmologista específico, por alguém determinado, aí sim não se tem uma relação empresária, aí sim é um serviço intelectual do médico, então tem pessoalidade. Então, basicamente quando tem impessoalidade, quando não tem pessoalidade, a relação é empresária. Quando tem pessoalidade na relação, a relação não é empresária. Por exemplo, eu sou advogado e todos os meus clientes têm uma relação pessoal comigo. A minha atividade não pode ser considerada uma atividade empresária. Agora vamos falar um pouco de relação jurídica. O que é uma relação jurídica? A gente falou um pouco na aula 1 e agora na aula 2 também, que o direito empresarial regula as relações jurídicas de empresa. Pô, mas o que é relação jurídica? A relação jurídica é o vínculo estabelecido de forma legal entre dois ou mais sujeitos.
Ou seja, quando um ou dois sujeitos, ou dois ou mais sujeitos, se relacionam entre si de uma forma legal, de uma forma lícita, daí surge uma relação jurídica. E ela pode ser regulamentada por lei ou ainda não. Lembra que eu falei que o direito sempre está atrasado em relação às demandas sociais? Por exemplo, criptomoedas, transações em bitcoins, ainda no Brasil não é regulamentada. Então, os sujeitos que estão transmitindo bitcoins uns para os outros, eles têm relação jurídica entre si, só que essa relação jurídica ainda não está regulamentada por lei, basicamente. Né? A relação jurídica é uma relação que gera efeitos legais, efeitos no direito, no mundo das normas. Ou seja, quando eu me relaciono com alguém, eu sou sujeito de direito e ela também é sujeito de direito, vamos supor, uma relação de compra e venda, eu vou falar isso, sujeito passivo e sujeito ativo. Uma relação de compra e venda. Eu estou comprando um terreno do Carlos. Né? Eu tenho que pagar, eu tenho a obrigação de pagar um dinheiro para o Carlos e eu tenho o direito de receber esse terreno do Carlos. E o contrário também é verdadeiro. O Carlos tem o direito de receber o meu dinheiro e a obrigação de passar o terreno para mim. Então, na relação de compra e venda, até certa parte eu sou sujeito ativo, porque eu tenho o direito de exigir o terreno do Carlos, e também sou sujeito passivo, porque eu tenho a obrigação de pagar o terreno para o Carlos. E o Carlos também é sujeito ativo na obrigação em que ele tem que receber o meu dinheiro, e ele é sujeito passivo na obrigação em que ele tem que transmitir o terreno dele para mim. Toda obrigação jurídica tem um sujeito passivo, um sujeito ativo, e uma relação jurídica, o sujeito ativo também pode ser sujeito passivo ao mesmo tempo, que é o caso da compra e venda. Se ficou confuso, estuda mais na sua apostila. Um abraço, até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.